Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de terapia familiar. E aí, o que vocês estão achando do nosso curso? O que vocês já deixaram seu feedback, já fizeram anotações, já deixou sua curtida, já começou também a nos seguir no canal da nossa instituição? Então segue lá, ative o sininho de notificações, deixe seu comentário, deixe seu feedback de tudo que você tem aprendido na nossa aula do curso aqui de terapia familiar. E como prometido, olha só, hoje eu não estou sozinho, eu estou aqui com a psicanalista clínica, terapeuta familiar e também especialista em sexualidade aqui, a professora Anaele Marinho. Seja bem-vinda. Obrigada, professor Paulo. Eita, aqui eu tenho certeza que já deve ter uns feedback muito bom aí, já das aulas anteriores. Hoje a gente vai falar mais um pouquinho, né, Paulo? Vai ser bom, vai ser bom, vai ser muito bom. E hoje vai ser dose dupla, como eu falei para vocês. E eu creio que até o final da aula do nosso curso de terapia familiar vai ser aqui nós dois juntos aqui, aplicando esse curso poderoso. Eita, os dois juntos? Os dois juntos. Vai ser muita coisa boa, gente. E hoje nós falamos aí sobre os motivos que você tem para casar. Nós falamos também sobre... falamos sobre... eu esqueci. Foram 4 assuntos que nós trabalhamos para até esquecer já. Mas hoje vamos trabalhar sobre a questão da comunicação na perspectiva familiar ou conjugal. Comunicação é a base de tudo, né, Paulo? Não tem como nós conhecermos alguém se não nos comunicarmos com ela. Até quando uma criança nasce, ela vai encontrar o jeito de se comunicar com a mãe, com o pai, com as pessoas que estão ao seu redor. Paulo, a comunicação ela é só verbal? Não, a comunicação ela não é verbal. E às vezes a comunicação ela é mais gritante quando ela é não verbal. Sim. Por exemplo, quando o marido pede a mulher para jogar futebol, fala, amor, vou jogar futebol. E ela diz, vai. Né? Então, ou seja, a boca dela falou uma coisa, mas a linguagem não verbal dela, a expressão corporal e facial dela, disse outra coisa. É isso, tem a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Ela deixou ir com a boca, mas o corpo dela disse o seguinte, vai para tu ver como eu corto teu pinto? Menino! Vou cortar teu pinto. Vai, tenta só. Você vai dormir no sofá. Quando tu chega, se dormir, quando tu chegar, tu vai ver que tua roupa tá lá fora, desgraçado, filho de uma égua, né? Então, essa é a linguagem não verbal. É porque a linguagem não verbal não é aquela que você fala, né? Não tem som, mas tem o quê? Tem outros significados, como por exemplo o Paulo acabou de dar aí uma explicação, mas também tem aquela linguagem não verbal. Nós fazemos com o nosso corpo, né? Nossas expressões. E dentro do relacionamento tem que ter a linguagem verbal, porque existe também essas linguagens não verbal. Só que aí, Paulo, tem muitas pessoas que não vão detectar nem a linguagem verbal e nem a linguagem não verbal. E quando a pessoa não consegue detectar isso, a nossa linguagem, ou até mesmo não consegue se comunicar bem, vai sofrer grandes perdas dentro da perspectiva conjugal, dentro do matrimônio. E aí vem o grande problema, né? Porque a comunicação é o oxigênio do matrimônio. Se não há comunicação, o casamento está profetizado ao fracasso. Porque a comunicação é a base para nós conhecermos a pessoa que está do nosso lado. Então, se você não sabe se comunicar, ou se você não sabe ouvir e interpretar aquilo que o seu parceiro ou sua parceira está dizendo, você tem uma grande probabilidade aí de fracassar no seu relacionamento. Portanto, que nós possamos aprender a ouvir mais, a ouvir até mesmo quando ele estiver em silêncio. Eita, e nesse sentido, não adianta apenas se comunicar, né? Sim. Tem que se comunicar e entender o que o outro está falando. Ele, ao invés dele se colocar no lugar do outro, ele tem que olhar para o outro. Porque quando eu me coloco no lugar do outro, sou eu no lugar daquela pessoa novamente. Um exemplo, se eu for me colocar no seu lugar, Paulo, eu vou me colocar no seu lugar. Então, eu me levanto e sento onde você está.
Agora, quando eu olho para você, eu vou dar ênfase, eu vou dar importância, credibilidade no que você está falando e eu vou te entender. Ouvir, escutar com o meu coração. Não é aquele ouvir como diziam os antigos, que é como, Paulo, entra pelo ouvido E sai pelo outro, né? ou seja, Paulo, por que que eles diziam isso? Entra pelo ouvido e sai pelo outro. Você sabe por quê? Porque a pessoa não deu importância ao que ele falou. Mas hoje, dentro dos casamentos, você acha que tem muito relacionamento assim? Tem muitos. Tem muitos relacionamentos onde o que importa é o que ele pensa e não o que o outro pensa. Então, as suas vontades é o que impera, é o que é relevante. E o que o outro fala, não interessa, não importa. Por isso que não adianta se comunicar, mas nós temos que se comunicar de forma assertiva. Tem que ter essa assertividade dentro da comunicação. Então, é por isso que muitos casais têm se comunicado e o outro não tem entendido porque ele não tem sido assertivo na comunicação. Então, aquela questão, vai. Então, isso é coisa de menino. Se comunicar, falar uma coisa com a boca e com o corpo falar outra, isso é coisa de menino. Que ainda não cresceu. Que não cresceu. E menino precisa de chupeta e não de casamento. Eita! Menino precisa de chupeta e não de casamento? É. Porque se ele é um menino agora, quando ele estiver casado, ele vai ser uma criança no corpo de um adulto? Vai ser uma adolescente. Olha só! Adolescente. Uma adolescente, um adolescente que ainda pensa que a mulher dele é mãe dele. E a mulher dele não é mãe dele. E quando ele entra nessa dinâmica de que a mulher dele é mãe dele, e a mulher dele, a esposa dele, aceita isso, ele vai fazer biquinho, ele vai fazer drama todas as vezes. Por quê? Porque faltou uma comunicação assertiva. Então, as mulheres também elas precisam deixar claro no que elas querem dentro de casa. Elas precisam ser assertivas na comunicação. Aí não adianta, meu marido não me ouve. Porque às vezes ela quer às vezes que o camarada adivinhe o que ela quer, o que está passando na mente dela. Exatamente. E ele não vai adivinhar. Para homem, para homem, quer te perguntar, responda. Não tenta esmerilar, não tenta florear o rabo do pavão. Não fica dando voltas, filha, é isso que ele está querendo dizer. Seja objetiva. Por que você chegou agora? É porque quando eu fui saindo, a minha mãe, que a minha avó me ligou, porque a passagem do ônibus está cara, aí o gás acabou, porque o dono da padaria... Não, responda. Você viu, cadê o meu celular que estava aqui? Não, porque eu vi de manhã, não, responda. Ou sim ou não sei para homem, porque o homem gosta disso. De ser objetivo. O homem gosta da objetividade. Se ele te pergunta sim ou não, sei, não sei, peguei, não peguei. Não tente explicar, gente. Uma resposta óbvia. Para homem, não tente explicar uma resposta óbvia. Responda para ele no seco. O homem gosta de resposta no seco. Portanto, é uma lei da comunicação para o homem. Tão simples, né? Sim. E a mulher sempre complica. Se ele perguntou, responda. Na lata. Então, e deixa o pavão ciscar. Uma outra coisa também, além dela querer que ele adivinhe, às vezes ela até fala, mas a maneira como ela fala é de maneira errônea, porque ela não expõe, Paulo. Ela impõe. Impõe. Fala para nós aí a diferença de impor para expor. Por exemplo, se você pedir para o marido comprar um sapato novo para ela, e você ficar com raiva porque ele não comprou, isso significa que isso foi uma imposição sua, e não uma exposição. Agora, se você pedir e não ficar com raiva, não tem problema, porque afinal de contas talvez o dinheiro não deu, né? E assim para diversos outros aspectos. Meu bem, eu preciso... sabe que dá para a gente passear no final de semana? Se você ficar com raiva porque ele não quer passear, porque não vai dar para passear, aí houve uma imposição. Se você não ficou com raiva, você expôs e tá tudo bem. Não muda nada. Só que, infelizmente, não só a mulher, mas o marido também, ambos querem impor no outro e não querem expor. Quando você impõe, vira uma tirania conjugal, onde tuas verdades, onde o que tu quer, os teus desejos sempre devem prevalecer.
quando que, na verdade, quando um perde no casamento, Os dois pés. os dois perdem. Nossa, gente, que bacana. Paulo, isso que você falou, eu me lembrei que essa semana mesmo a gente estava querendo tomar um sorvete, a gente estava terminando os exercícios, né? A gente tinha feito já meia hora de corrida, a gente estava já no peso, e a gente falou assim, cara, vontade de tomar um sorvete. Ele disse, eu também. Só que aí a gente estava tão cansado, que eu falei assim, e aí, a gente vai tomar um sorvete? Aí ele disse o quê? Não, porque eu tô cansado. E tudo bem não ir, por quê? Porque não foi uma imposição, foi uma exposição que eu dei para ele, entendeu? Então não ficou com raiva? Não, porque foi algo assim. E aí, a gente vai? Não, então tudo bem, porque não foi uma imposição. Eu expus para ele, né, para a gente tomar um sorvete, e aí tanto ele como eu, nós já estávamos muito cansados, e a gente acabou não indo. Aí ele até falou assim, você quer pedir como é que foi? Delivery. Isso. Aí eu falei assim, não, vamos não pedir. Tanto que a nossa amiga chegou com doce para nós. Foi. Então foi uma exposição. Isso não mudou a minha reação com ele. Por quê? Porque não foi impondo, foi expondo. Agora acontece muito isso, né, Paulo? Eu quero comer alguma coisa e a pessoa acaba ficando com raiva porque o outro não traz, porque o outro não lembra. Agora mesmo, antes de virmos para cá, ele parou para comprar merenda para nossa filha de 18 anos. E aí ele falou assim, você quer um açaí? Eu falei assim, quero. Ele comprou o açaí. Mas você para minha filha. Minha filha ama açaí. Minha filha adora açaí. Que é a nossa produção aí. É, a nossa produção que está fazendo os vídeos top para nós, para fazer também, para postar lá no nosso Instagram. Enquanto você está vendo aqui, também tem uns cortes desses vídeos top, né? Então, o que acontece? Acontece que muitas vezes a pessoa está impondo e não expondo dentro da perspectiva conjugal. E não é bom para aqueles que desejam ter relacionamentos saudáveis. Então, a melhor maneira... O que eu aconselho é ambos sentarem e expressarem o que gostam, um para o outro. Sim. E ambos tentarem se encaixar dentro das vontades do outro. Paulo, porque assim, quando fala assim, um exemplo, eu gosto muito de rabada, o Paulo de galinha picante. Mas se eu falar assim, mas eu que cozinho, se você quiser, você vai comer o que eu faço. Você acha que esse casamento vai dar certo? Esse casamento já vem dando errado há muito tempo, né? Porque se eu falo que é do meu jeito, isso mostra que eu não me entendi ainda, que não sou mais eu, mas sim nós, não existe mais eu. Agora é o nós, porque não é só eu que estou naquela casa. Eu tenho mais alguém que eu preciso entender. Opa, eu gosto. Então, um cede de um lado, outro cede do outro. Um dia eu faço o que eu gosto, um dia eu faço o que ele gosta. Então, é isso que está faltando, Paulo? É isso que está faltando dentro de casa, dentro da conjugalidade, dentro dos casais. Porque você falou de ouvir o outro, senta e escuta o outro, mas eu dei essa explicação porque às vezes a pessoa até tenta falar pro outro, mas o outro não pega para ele. Entra pelo ouvido e sai pelo outro. Porque não adianta somente se ouvir. E é bom anotar isso aqui. Você também tem que se importar. E no caso é escutar, a diferença de ouvir para escutar. Sim, tem que se importar com o que o outro disse, com o que o outro explicou para você. Porque o que o outro disse é importante para ele. É importante. E o que significa a palavra importante? A palavra importante é o oposto do exportar. Quando eu exporto, eu vou exportar para outro país, para outro estado, para outro, mas não é para outro país, né? Outro continente, eu vou exportar, né? Então, quando eu digo que o perfume é importado, porque eu trouxe de fora para dentro. Nossa! Então, importante vem de importar. O que significa importar? Trazer para dentro. Trazer para dentro de mim. Então, não adianta só ouvir o outro, mas eu tenho que me importar, torná-lo aquilo importante. E quando eu torno aquilo importante, eu trago para dentro de mim. Por isso, não adianta só ouvir o cônjuge. Tem que se importar, tem que trazer para dentro de si o que ele disse e colocar em prática. Aí é que está. Dentro do relacionamento tem que estar a zona de equilíbrio. Uhum. É só o desejo dela? Se for só o desejo dela, ela vai se tornar uma narcisista. Se for só o desejo dele, ele vai ser um narcisista. Tem que ter o equilíbrio. Ele tem que ter o equilíbrio.
Casamento é um ceder. Um cede de um canto, outro cede do outro. Um não, eu abro mão disso aqui, você abre mão disso aqui. Ou ter flexibilidade. Eu acho que essa é a palavra certa, né, Paulo? Ter flexibilidade. Tem que ter flexibilidade. Então, se o casamento não tiver flexibilidade, não tem como ter equilíbrio, né? E se não tem equilíbrio, pensa comigo, eu falei isso aqui em outra aula, falei nas aulas anteriores aí. A minha filha, enquanto eu vou fazer caminhada, vou correr, a minha filha, de 5 anos, a Pérola, ela fica. O brincadeira que ela gosta muito é brincar naquela gangorra. Sobe e desce. Sobe e desce. Tu gosta de brincar de gangorra, pai? Tu? Não. Gosta não? Pode ir pra... A gangorra, ela é boa, por que tu não gosta? Sei lá. Eu vou dizer por que tu não gosta. A gangorra, só, qual é teu peso? 50. A gangorra só vai ter graça pra ti se tiver alguém do mesmo Peso. peso. Porque se alguém for mais pesado do que tu vai ficar lá em cima e ele lá embaixo. E se alguém for mais maneiro do que tu fica lá em cima e ele lá embaixo. E onde é que está a graça na brincadeira? Uau. No equilíbrio. Gente, que bacana isso aí. Ô, Nani, você tinha que tentar fazendo uns vídeos aí pra você postar esse negócio aí. Que bacana. Então, o casamento, só tem significado, só é gostoso, só é bom, só é produtivo, só é significativo, só é coerente, só é aceitável, só é afável, inefável, quando tem equilíbrio. Então, a gangorra só vai ter gosto de brincar quando tem equilíbrio. Uau. É por isso que perde a graça, então, quando um está se sobrepondo sobre o outro. Perde a graça. Não faz sentido. Não faz sentido ficar ali, não faz sentido brincar ali. Porque se tem sempre um em cima e outro lá embaixo, perde o interesse. E lá na academia, naquela academia da praça, eu olhando o Elias brincando na gangorra com a Sofia. Aí o Elias, os dois são jogadores. O Elias é demais. O meu outro menino de 10 anos. O Elias sentou na gangorra e a Pérola lá em cima lá. E ele baixa, Elias. Aí o Elias... alugando ela. Então quando o Elias baixou, ela saiu da gangorra, acabou a brincadeira. Tem muita gente que vai sair da gangorra e você vai ficar sozinha se você não entender a flexibilidade do casamento. Ei, se o casamento ele é comparado a uma gangorra, entenda, flexibilidade para que os dois possam participar da brincadeira matrimonial. Não é só você que tem que estar lá em cima, não é só você que tem que dizer qual é o momento, qual é a hora que a pessoa vai ficar e o horário dela descer. Vocês são uma parceria, e se são parceiros, os dois têm que se divertir dentro do relacionamento. E tem que ceder que é pro outro também descer. Então, o John Maxwell falou uma vez, que ele é tão inteligente, um dos maiores escritores sobre liderança, John Maxwell. Ele falou o seguinte: a minha esposa uma vez, toda vez que ela tentava competir comigo, eu sempre ganhava dela. Em conhecimento eu ganhava dela. Culinária eu ganhava dela. Em tudo eu ganhava dela. Em jogos eu ganhava dela. Vôlei, futebol, golfe, eu ganhava dela, ele contando no seu livro. E eu sempre dizia para ela que ganhava dela em tudo. Aí um dia ela chegou para mim assim: você ganha em tudo nessa vida de mim. Enquanto você ganha tudo, você está me perdendo. Então, no casamento, quando um ganha, o outro perde. E aí, temos que aprender a ler a insatisfação do outro. Que a comunicação não é apenas a verbal, mas a comunicação é a não verbal. É eu saber ler no corpo, na expressão facial do outro que ele não está gostando. E se ele não está gostando, eu preciso mudar as minhas convicções, os meus jeitos e o meu comportamento. Porque se eu decidir estar com aquela pessoa, se eu decidir construir uma família com ela, uma família não é feita só pelo que eu penso, não só pela minha verdade, mas sim, não é só a minha bagagem que importa. Na verdade, eu preciso olhar também a bagagem do meu parceiro, porque senão eu vou tentar viver uma vida que, na verdade, essa vida eu vou viver só, já que eu não sei dividir com aquela pessoa que está do meu lado. E se a pessoa não sabe dividir através dos olhares comunicativos, a profecia de divórcio é só questão de tempo.
Por isso, é importante você entender sobre a questão da comunicação. A comunicação, ela é o oxigênio do matrimônio. Casais inteligentes praticam o princípio da comunicação. Então, se você aprende a se comunicar, automaticamente você vai o quê? Aprender a escutar o que o outro fala. E quando você escuta o que o outro fala, você vai descobrir o que ele gosta e o que ele não gosta. Então, se você tem essa informação do que ele gosta e do que ele não gosta, deixa eu te falar uma coisa, você vai o quê? Ser uma pessoa que você vai tampar as brechas e vai reconstruir o que porventura ainda estava ainda na base. Porque o que leva um casamento para frente é você saber aonde tem que trabalhar, aonde tem que tampar e onde também tem que construir. E você vai saber isso como? Através da comunicação, através do que? Dessa parceria. E a comunicação também, Paulo, é o que? É a ligação forte que tem entre um parceiro e o outro, porque é através da comunicação que eles conseguem se unir. Você sabia que os pais, os filhos, eles sabiam ler na expressão facial dos pais o que eles queriam, o que não queriam, o que gostou e o que não gostou? Eu me lembro, Paulo, disso que eu não fui criado com o pai, mas o meu avô. O meu avô, ele era uma pessoa que quando ele olhava para nós sabíamos o que ele estava pensando. Por exemplo, naquela época a gente não podia passar na frente das pessoas quando elas estavam conversando. Então, se chegava alguém na sala, o vô, se nós estávamos, ele só olhava, ou seja, se retirem porque agora é conversa de gente grande. E ele não falava nada e a gente não falava nada, mas só aquele olhar dele dizia: saiam da sala, não é mais para vocês estarem aqui. Não venham para cá até serem chamados. E hoje não, Paulo. Hoje a gente fala, a gente se expressa, e por que as pessoas não sabem o momento de se retirar ou até mesmo o momento de ficar? Era tão único esse momento e tão bem respeitador a conversa de dois adultos na sua época, que quando os pais estavam conversando com um vizinho ou com alguma visita, e os filhos, geralmente, eles ficavam brincando no quarto ou em algum outro lugar. No quintal, no né? quintal. E criança é sapeca. E criança, pelo fato de ser sapeca, ele se esquecia daquilo. E algumas vezes passava. E a criança ali brincando tudo ali, de correr, de beliscar o outro, de bater no outro. Quando despercebido, a criança passava entre o pai dele. E a criança pensa rápido. E mesmo quando ele passava entre os pais ali, ele pensava: me lasquei. Mas já era tarde, não tinha como mais voltar. E ele ali, parece que no passo de câmera lenta, ele corria pelo pai dele, e ele olhava para o pai dele, e o pai dele já estava franzindo o senho, semicerrando o olho, mordendo o canto do lábio, e uma música de fundo saía assim para ele: mande notícia do mundo de lá, diz quem fica. Ele já saía dali, aí ia atrás dos caroços de milho, porque ele sabia que ele ia levar o couro e sairia se ajoelhar nos caroços de milho. Tudo isso por quê? Por causa da leitura que ele fazia, da comunicação que o pai dele transmitia através do olhar. Então, era valoroso a comunicação do pai para nós. Mas por que esse filho percebia isso? Porque ele olhava para o pai. Ele dava ênfase e importância para o pai. Tem muita gente que vê, mas não enxerga. Tem muita gente que ouve, mas não escuta. E é isso que está faltando. As pessoas estão falando. Nós que perdemos a sensibilidade de aprender a ouvir e de enxergar aquilo que está na nossa frente. Então, Paulo, será que se hoje os casais olhassem mais para o outro, ao invés de olhar só para si, você acha que muita coisa seria mudada dentro de um relacionamento? E isso nós vamos discutir na próxima aula, viu? Portanto, fique ligadinho aí. Você que gostou, Não foge, não. já coloca aí embaixo: nossa, eu gostei da aula, professora, eu não gostei. Coloca aí também que você não gostou, entendeu? Não foge, não. E até a próxima aula.